Olá, queridos, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês, meus amados? Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos trazer um tema bem interessante. Nós vamos falar sobre as duas naturezas de Cristo. Vamos falar sobre o Cristo homem e o Cristo Deus. E a pergunta, e isso fez parte de um debate na igreja primitiva, é esse: Cristo era 100% Deus ou apenas 50%? E Cristo era 100% homem ou apenas 50%? Esse vídeo propõe responder essas perguntas, ok? Então você está sendo convidado agora a assistir esse vídeo na íntegra, tá bom, querido? Esse é um assunto de grande importância. É importante nós conhecermos o Deus que nós servimos. É inadmissível um cristão não conhecer o seu Deus, que é Jesus Cristo. É simplesmente inadmissível. Então você que é cristão, você tem que estar preparado para defender a verdadeira doutrina sobre o seu Deus, que é Jesus Cristo, e por que não dizer sobre o nosso Deus, que é Jesus Cristo. Então, desde já eu já agradeço pela tua atenção. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. Isso vai ajudar no crescimento do canal. Ok, meus irmãos? Repasse este vídeo para outros. Eu gostaria que você compartilhasse com o máximo possível de pessoas este vídeo, ok? Ele tem um assunto muito, mas muito interessante. Então, eu já peço que você assista esse vídeo na íntegra, não perca. Você vai crescer no conhecimento. Então, a pergunta é: Cristo era 100% Deus? Cristo era 100% homem? Bom, se Cristo era 100% Deus, como poderia ele ser homem? E se Cristo era 100% homem, como poderia ao mesmo tempo ele ser 100% Deus? Não seria mais viável nós concebermos um Cristo 50% Deus e 50% homem? Outra coisa, Cristo na sua humanidade, ele tinha uma natureza caída, pecaminosa? E por que desta pergunta, irmãos? Eu vou focar nela. Cristo tinha uma natureza caída, pecaminosa? Eu tenho aqui 2 tratados que afirmam exatamente isso, que Cristo tinha natureza pecaminosa. O primeiro está aqui no livro Estudos Bíblicos, Doutrinas Fundamentais das Escrituras Sagradas. Esse livro aqui que vocês estão vendo, ele é um documento doutrinário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E vejam o que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eu vou dar o ano também deste livro, bem aqui. Ok? Este livro foi lançado no ano de 1991. Veja que ele já tem algumas décadas. Tá certo? Eu quero só dizer para vocês que eu tenho este mesmo livro relançado, e no livro mais novo eles retiraram as palavras que comprometem a doutrina cristã. Eles retiraram. Mas como eu tenho o livro mais antigo, eu vou aqui ler para os senhores qual é a posição original da Igreja Adventista do Sétimo Dia quanto à natureza de Cristo. E eles afirmam, vou logo lhe dizer, de acordo com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e este livro aqui é um livro basilar da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles afirmam que Cristo tem uma natureza pecaminosa caída, adâmica. Eu vou ler aqui para os senhores. Livro Estudos Bíblicos, Doutrinas Fundamentais das Escrituras Sagradas, página 140. Aí eu vou ler aqui um tópico que eles dizem: até que ponto partilhou Jesus de nossa humanidade comum? Aí ele cita o versículo de Hebreus 2,17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos,
para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Hebreus 2,17. Aí aqui vem o comentário. Em sua humanidade, atentem bem para cada sentença. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. Irmãos, entenda, isso aqui é grave. Uma coisa é dizer que Cristo participou da nossa natureza humana, que ele se fez semelhante a nós, em tudo semelhante. O que é semelhante? Eu vou logo lhe explicar. Semelhante não é igual. E eu vou lhes explicar. A Bíblia diz assim, façamos homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas aí eu pergunto, se o homem é semelhante a Deus, ele é igual a Deus? Não. Da mesma forma, quando se diz que Cristo se fez semelhante a nós em tudo, mas nós precisamos ter o cuidado para não igualar Cristo com a gente. Porque nós nascemos, meus irmãos, com uma natureza adâmica, caída e pecaminosa. É isso que o apóstolo Paulo diz, eu vou ler para vocês daqui a pouco. Mas no que diz respeito a Jesus Cristo, não. Mas vamos aqui para o comentário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que é que ela diz? Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. Natureza. Veja bem, natureza, eles dizem pecaminosa caída. Senão, não seria então em tudo semelhante aos irmãos. Ora, entenda que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela entende a palavra semelhante como igual. E semelhante e igual não é a mesma coisa. Prossigamos. Senão, não seria, então, em tudo semelhante aos irmãos. Não seria como nós, em tudo tentado, não venceria como temos de vencer. E não seria, portanto, o completo e perfeito Salvador que o homem necessita e deve ter para ser salvo. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada ou isenta de pecado, sem herdar tendências para pecar, e por isso não pecou, põe-no à parte do domínio de um mundo caído e do próprio lugar onde é necessário o auxílio. De sua parte humana, grafe bem isso, Cristo, de sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão. Traço, uma natureza pecaminosa. Queridos, isto aqui é grave, porque em nenhum lugar, meus irmãos, em nenhum lugar a Bíblia Sagrada diz que Cristo herdou uma natureza pecaminosa caída. Ora, eu quero aqui considerar com os senhores, e já refutando esta heresia da Igreja Adventista, que nem mesmo Adão ele foi feito com uma natureza pecaminosa. Nem mesmo Adão, e eu vou lhes provar aqui. Tá bom? Eu vou lhes provar. Nem mesmo o próprio Adão foi feito com uma natureza pecaminosa. Ora, se o primeiro Adão não foi feito com a natureza pecaminosa, por que que o segundo Adão seria feito com a natureza pecaminosa? Eu vou ler aqui para os senhores. Eclesiastes, olha o que nos diz. Eclesiastes 7, 29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez a Adão, que no hebraico aqui está Ha'adam, que é traduzido por o homem, reto. Grave bem o que o Eclesiastes diz. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto. Você sabe o que significa reto? Que fez ele justo, isento de pecado. Adão não tinha inclinações para o pecado. Adão não foi feito com a semente do mal. Adão foi feito puro, totalmente puro, isento de pecado. Não isento de pecar,
não livre de pecar. Nós temos que fazer essa diferença, mas Adão ele foi feito totalmente reto, é isso que a Bíblia está dizendo. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Então, meus irmãos, vamos aqui do começo. Se Adão, o primeiro homem, foi feito sem pecado, e ele não tinha tendências pecaminosas, e aí você diz, professor, mas por que Adão pecou? Será que ele não tinha tendência para o pecado? Não, eu vou lhe mostrar por que ele pecou. Eu vou lhe mostrar. Gênesis capítulo 2, olha o que diz. Versículos 15 em diante. E tomou o Senhor Deus o homem, Adão, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus irmãos, Adão ele pecou porque Deus colocou nele o poder da escolha. Repito, Deus fez o homem não somente reto, mas livre, totalmente livre para escolher entre o bem e o mal. Vou repetir aqui a pergunta. Aqui também sirva de refutação contra os calvinistas, que dizem que Adão pecou porque não podia escolher, porque estava predestinado. Não. Adão não pecou porque estava predestinado. Adão pecou porque, além de ter sido feito justo e reto, ele foi feito livre. Livre para escolher entre o bem e o mal. É isso que a leitura nos diz. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Comerás livremente. Ele tinha liberdade. Deus deu liberdade para ele comer de toda árvore. Porém, teve uma fruta, uma árvore que Deus vetou de Adão. Mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amigos, a leitura aqui, qualquer um filósofo, você pode dar para qualquer um filósofo, qualquer um estudante de direito, qualquer um que tenha uma boa exegese, todos vão chegar a uma conclusão que Deus fez Adão reto, conforme Eclesiastes 7, 29, e livre para escolher entre o bem e o mal. Se Adão não tivesse o poder de escolher, Deus não tinha lhe dado mandamentos. Deus só dá ordens, mandamentos para serem obedecidos, se o homem tem escolha, se ele é livre. Se ele não é livre, Deus não dá mandamentos para quem não tem liberdade. Então eu trouxe aqui o exemplo de Adão, para que vocês vejam, se nem mesmo o primeiro Adão foi feito com uma natureza pecaminosa, que dirá o segundo Adão? Eu quero ler aqui também, para eu ser muito justo. Um dia eu encontrei isso aqui, eu estou aqui com um livro de um pastor, Orlando S. Boyer, ele já é falecido, ele foi um dos pioneiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu não esperava encontrar esse tipo de afirmação em um dos pastores da Assembleia de Deus, mas eu encontrei, semelhante à da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Orlando Boyer, vou citar o nome, Orlando Boyer, Espada Cortante, volume 1, comentário sobre Daniel, Apocalipse, Mateus e Marcos. Estou aqui na página 346. Olha o que o pastor Orlando Boyer, que foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus, diz sobre a natureza de Cristo. Não só nós, mas também ele herdou a inclinação para o mal. Compare Hebreus 4,15. Bom, o pastor Orlando Boyer, ele diz que Cristo herdou a inclinação para o mal e mandou a gente ler em Hebreus 4,15. Pois bem, então a gente vai ver se a leitura de Hebreus 4,15
vai confirmar o que ele está dizendo para nós, ok? O que diz Hebreus 4,15? Vou ler mais uma vez. Olha o que Orlando Boyer diz. Não só nós, mas também ele, Cristo, herdou a inclinação para o mal. O que ele está dizendo aqui, Orlando Boyer? Que nós herdamos a inclinação para o mal. E por que nós herdamos a inclinação para o mal? Porque, conforme Paulo diz, todos pecaram, ou seja, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim todos pecaram. Por isso é que todos pecaram. Ora, faz parte do ensinamento do apóstolo Paulo que todos nós já nascemos com a natureza pecaminosa, com a natureza caída, com a inclinação para o mal, porque nós somos filhos de Adão, e como filhos de Adão nós herdamos o pecado de Adão. E o que Orlando Boyer está dizendo aqui é exatamente isso, em outras palavras. Não só nós, mas também ele herdou a inclinação para o mal, comparar Hebreus 4,15. Pois bem, vamos ver se Hebreus 4,15 diz isso, que Cristo herdou a inclinação para o mal. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Meus queridos irmãos, até onde eu possa entender, aqui não está dizendo que Cristo herdou uma inclinação à natureza caída e que nasceu com uma inclinação, ou herdou uma inclinação para o mal, conforme diz Orlando Boyer. E a mesma coisa que a Ellen White e a Igreja Adventista ensinam. Isso é uma heresia e precisa ser combatida, ok? Esta heresia não importa se ela está na Igreja Adventista ou se ela está na Igreja Assembleia de Deus ou na boca de um dos pastores da Assembleia de Deus. Temos que combater. Professor, mas o Orlando Boyer, ele foi um afamado pastor, foi um pastor renomado, ele foi um baluarte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O senhor não pode se levantar contra o ungido de Deus, tem que respeitar. Irmãos, a gente tem que respeitar a Bíblia Sagrada. A gente tem que honrar a Bíblia Sagrada acima de tudo, queridos. É a Bíblia que tem que estar acima de tudo. Títulos, pastores, PhDs, o que eles dizem é válido, se está pautado na palavra, senão nós temos que rechaçar. Então, como Orlando Boyer diz que Cristo tem uma natureza caída, inclinada para o mal, e ele nos chamou para ler Hebreus 4,15, aqui nós temos, vamos ler, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós, em tudo foi tentado. Ou seja, isso aqui é verdade, Cristo foi tentado, por quê? Porque ele era homem. Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado. Então, Cristo, na qualidade de homem, ele foi tentado a pecar. E eu vou lhe dar só um exemplo aqui. Quando ele estava lá no Getsemane, naquela angústia, que suou sangue, gotas de sangue, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Olha a tentação que Cristo estava sofrendo aí, meus irmãos. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Isto aí era a tentação que Cristo estava sofrendo. O Cristo homem estava sendo tentado. Ele deu vontade. Vontade é sério, ele deu vontade de fugir do Calvário, de não ter que passar pelo Calvário. Contudo, meus irmãos, aqui entra a resiliência, a perseverança do homem Cristo. E ele diz: contudo, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Essa luta que tinha no Cristo ali não significa que ele tinha inclinações para o pecado. Significa tão somente que ele, como nós, na qualidade de homem, ele foi tentado. Cristo, como todos os homens, ele foi tentado. Não é pecado
uma pessoa ser tentada. Não é pecado. E nem isso significa que você tenha uma natureza pecaminosa porque está sendo tentado. Outra coisa, o fato de passar pela mente de Cristo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Isso não significa que ele tinha uma natureza pecaminosa, conforme claramente ensinou Ellen White e ensina a Igreja Adventista no seu livro Estudos Bíblicos. Ok, meus irmãos? Isto não é verdade. Sobre Ellen White, eu vou citar aqui um livro dela aqui. Tá bem que eu anotei, ó. Vamos lá, cadê? Ellen Gold White. Onde é que eu anotei aqui o livro que ela diz isso? Ó, Medicina e Salvação, página 181. Ellen White diz que Cristo tomou a nossa natureza pecaminosa. É só você ler no livro dela, Medicina e Salvação, página 181. Ok, queridos? Então, o fato de Cristo dizer, Pai, se possível, passa de mim este cálice, isso não prova que ele tinha uma natureza caída. Isso não prova. A única coisa que prova é que ele, como nós, em tudo foi tentado. Como nós, ou seja, como homem. Isso apenas prova que ele era homem. Em tudo semelhante a nós. A Bíblia jamais diz que Cristo era em tudo igual a nós. Jamais. Nós não podemos confundir a palavra semelhante ou semelhança com igual ou com igualdade. Ser semelhante é ser parecido, se aproxima do que é igual, mas não é ser igual. Então a Bíblia diz que Cristo em tudo foi feito semelhante a nós. Eu quero ler aqui para os senhores. Vamos concluir aqui. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Grave bem, mas sem pecado. Aqui não está dizendo em tudo foi tentado, mas sem pecar. Não. Porque se dissesse em tudo foi tentado, mas sem pecar, poderia dar lugar a gente pensar que ele tinha uma natureza pecaminosa. Mas quando diz em tudo foi tentado, mas sem pecado, isso quer dizer que Cristo ele não tinha pecado. E quando Orlando Boyer e a Ellen White e a Igreja Adventista afirmam que Cristo tinha inclinação para o pecado, eles estão, em outras palavras, dizendo que Cristo tinha uma natureza pecaminosa, queridos. Ele tinha uma natureza pecaminosa. É exatamente isso que a Igreja Adventista diz claramente. Ó. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa, caída. Senão, não seria, então, em tudo semelhante aos irmãos. Não seria como nós em tudo. Tentado, não venceria como temos de vencer. E não seria, portanto, o completo e perfeito Salvador que o homem necessita. E deve ter para ser salvo. Aí vamos pular isso aqui. Eu vou ler para não ter dúvida. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada, isso também não é verdade, obviamente, aqui eles estão certos. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada, obviamente nós temos que rechaçar isso. Né? Maria, ela era imaculada. Ou isenta de pecado, é claro que Maria ela não era isenta de pecado. Sem herdar tendências para pecar, sem herdar tendências para pecar, isso aqui, lembre-se que aqui é uma doutrina da Igreja Católica que diz que Maria era imaculada, isenta de pecado e não tinha tendências para pecar. Essa ideia proposta e defendida pela Igreja Católica também deve ser rechaçada, porque Maria ela era assim, maculada e eu provo. Paulo diz, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, por isso que todos pecaram. Será que Paulo, quando diz que todos pecaram, ainda diz, mas todos pecaram e estão distantes da glória de Deus, será que Paulo tinha esquecido de Maria? Será que quando Paulo diz todos pecaram e estão distantes da glória de Deus, será que Paulo não incluiu aí Maria? É claro que ele incluiu Maria. Então aqui nós aproveitamos para combater também este ensino herético da Igreja Católica que diz que Maria era imaculada, isenta de pecado e que não herdou tendências para pecar. Herdou sim. Maria herdou sim, porque Maria
ela faz parte do grupo da humanidade que herda o pecado de Adão, queridos. Prossigamos. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada ou isenta de pecado, sem herdar tendências para pecar e por isso não pecou, põe-no à parte do domínio de um mundo caído. Põe a parte, olha o que a Igreja Adventista está dizendo aqui, põe-no à parte do domínio de um mundo caído. Veja o que a Igreja está dizendo. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada ou isenta de pecado, sem herdar tendências para pecar, grave bem, sem herdar tendências para pecar, é isso que eles querem dizer, que Cristo herdou tendências para pecar, sem herdar tendências para pecar, e por isso não pecou. Olha o que a Igreja Adventista está dizendo, Cristo não pecou, porque é isso que o cristianismo diz, que Cristo não pecou por quê? Porque ele não tinha tendências para pecar. É bem verdade que a única resposta não é essa, mas a Igreja Adventista ela se opõe a essa resposta e diz, o que ela diz? A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada ou isenta de pecado, sem herdar tendências para pecar, a Igreja Adventista passa a dizer que Cristo herdou tendências para pecar e por isso não pecou, põe-no à parte do domínio de um mundo caído. O que ela está dizendo? Que se Cristo nasceu isento de uma natureza pecaminosa e caída, então Cristo está sendo colocado fora. Põe-no, como ele diz, põe-no à parte do domínio de um mundo caído. Mas é exatamente isso, Igreja Adventista. É exatamente isso, Igreja Adventista. Cristo, ele nasceu como todos os homens, mas ele não foi gerado como todos os homens. É preciso que você aprenda isso. Cristo nasceu como todos os homens, mas não foi gerado como todos os homens. Como é que todos os homens são gerados? Da união sexual entre homem e mulher. Jesus ele foi gerado diferente. O Espírito Santo veio sobre Maria. Todos nós conhecemos essa história, está em Mateus e Lucas. Maria concebeu do Espírito Santo e não do José. Aí é onde entra, queridos, essa observação que Cristo é semelhante aos irmãos, a nós, e não igual. Cristo ele tinha uma carne igual à nossa, de sangue, nervo, tudo, sentia dor. Mas a natureza caída de Cristo ele não tinha. Cristo não tinha uma natureza caída como a nossa. Ele não herdou a natureza pecaminosa. Ele não herdou tendências para pecar. Poderia pecar? Poderia. Professor, mas como Cristo poderia pecar se ele não herdou natureza para pecar? E eu lhe pergunto, Adão, como foi que ele pecou? Ele herdou natureza pecaminosa? Não. Não precisa, para a pessoa pecar, não precisa ele herdar uma natureza pecaminosa. Adão ele pecou sem ter feito ou sem ter herdado uma natureza pecaminosa. Adão ele pecou porque tinha liberdade. Da mesma forma, Cristo não pecou porque ele tinha liberdade. Aí outra coisa importante que nós temos que dizer. E por que Cristo não herdou a natureza pecaminosa? Você sabe por quê? Porque ele foi gerado do Espírito Santo. Ok, queridos? Continuemos. Põe-no à parte do domínio de um mundo caído. E é exatamente isso o adventista. Cristo ele não faz parte do mundo caído. Por quê? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Como ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele não herdou uma natureza pecaminosa. Nós temos que combater esta heresia, tanto proposta pela Igreja Adventista, como proposta pelo pastor na sua Orlando Boyer, na sua espada cortante. E ele era da Assembleia de Deus. Ele também propõe essa mesma ideia, nós temos que combater. Prossigamos. E do próprio lugar onde é necessário o auxílio. De sua parte humana, prossegue a adventista, de sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, prossegue, uma natureza pecaminosa. Meus queridos, isso aqui é grave. Todos nós herdamos essa natureza pecaminosa
Porque os nossos pais têm natureza pecaminosa. E por que que os nossos pais têm natureza pecaminosa? Aqui é onde eu vou agora chegar à leitura. Vamos ler aqui. A natureza caída na humanidade é transmitida a partir do pecado de Adão. Por que que nós herdamos uma natureza pecaminosa e não podemos dizer que Cristo herdou? Eu vou ler aqui para os senhores. Romanos capítulo 5. Olha o que ele diz aqui. Vou ler aqui do versículo 12. Portanto, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Eu quero intercalar aqui com 3:23, do mesmo Romanos. 3:10, aliás, é o que ele diz aqui. 3:23, aliás, é isso mesmo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Prossigamos. Romanos 5:13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ok? Onde é que o pecado não é imputado não havendo lei? Onde é que não há lei? Onde há Cristo. Cristo é o fim da lei. Logo, quem está em Cristo está imune do pecado, está isento da maldição. Onde não há pecado, não há lei. E o único homem que não tem pecado é Cristo, meus irmãos. E quem está em Cristo passa a ocupar essa posição de imunidade ao pecado. Quem está em Cristo está isento do pecado e está isento da lei. Entenda a mística de Paulo. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um, seja Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, lá de Adão, na verdade para a condenação. Ora, o que é que Adão está dizendo aqui? Que todos já nascem condenados, inclusive Maria. Ok, isso aqui serve para os católicos. Inclusive Maria já nasceu condenada. Por quê? Porque ela herdou o pecado de Adão. Ela herdou a natureza pecaminosa e a tendência para pecar. Agora, herdar a tendência para pecar não quer dizer que a pessoa vai pecar. Vamos colocar isso na mente. Herdar a tendência para o pecado não quer dizer que a pessoa vá pecar. Porque a pessoa tem livre arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Mas o que estamos trabalhando aqui é que todos os homens nascem com a natureza caída e pecaminosa. Isso é verdade quanto a nós. Agora, quanto a Cristo, não, queridos. A Igreja Adventista ela está equivocada e nós temos que rechaçar este ensino da Igreja Adventista e de alguns líderes como Orlando Boyer, que diz a mesma heresia. Cristo não tinha uma natureza pecaminosa. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. 17. Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só, que é Adão, a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Prossigamos, 18. Pois assim como por uma só ofensa, que é de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, e aqui eu pergunto, Maria, mãe de Jesus, está fora disso? Não. Quando diz homens aqui, irmãos, entenda que não está falando só de homem no sentido sexual, não. Homens aqui é a humanidade, ó. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre toda a humanidade, eu estou aqui melhorando, ó, toda a humanidade para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre toda a humanidade para a justificação de vida. Ora, por homens aqui entendemos a humanidade composta de homens e de mulheres. Logo, Maria, ela está inclusa nesta humanidade. E se ela está inclusa, ela herdou a natureza pecaminosa de Adão. Mas lembre-se, o único que está isento desta natureza caída é Cristo, que a Igreja Adventista diz que ele herdou uma natureza caída e pecaminosa.
Mas isso não é verdade e eu estou refutando este ensino herético. Por quê? Versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, muitos aqui entenda todos. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ok mesmo? Muitos serão feitos justos. Todos aqueles que confiarem no Cristo serão feitos justos. Meus irmãos, então aqui nós temos o ensino do apóstolo Paulo. Em nenhum momento Paulo diz que Cristo herdou uma natureza pecaminosa. 1 Coríntios 15, vamos ler aqui. 1 Coríntios 15, olha o que diz aqui. 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno? Tais também os terrenos. E qual celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, imagem pecaminosa. É isso que ele está dizendo, imagem de um homem caído. E quando se diz assim como trouxemos a imagem do terreno, nós somos filhos de Adão, nós trouxemos a imagem do Adão que pecou, do Adão caído, do Adão que colocou o juízo por causa da sua desobediência. Todos nós já nascemos debaixo de condenação, debaixo de juízo. E isso não isenta Maria, mãe de Jesus, queridos. Somente uma pessoa, somente um descendente de Adão é isento da natureza caída, da natureza do juízo, da natureza pecaminosa. É Jesus Cristo. Ouçam, adventistas do sétimo dia. Vocês devem consertar este ensino. Parem com esta heresia. Somente Jesus Cristo não herdou natureza pecaminosa. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ok, meus irmãos, aqui está o pensamento do apóstolo Paulo. Onde é que Paulo aqui, em algum momento, diz que Cristo herdou natureza pecaminosa, caída? Em nenhum lugar. A carne de Cristo foi isenta do pecado por ter ele sido gerado do Espírito Santo, conforme Mateus 1,20 e Lucas 1,35. Ora, já comentamos que a razão de Cristo ter nascido isento do pecado, isento de uma natureza pecaminosa, é porque ele foi gerado do Espírito Santo. E aí é onde está o X da questão, meus irmãos. Se Cristo tivesse uma natureza pecaminosa e caída, conforme diz a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e conforme diz o pastor Orlando Boyer, que era da Assembleia de Deus, se ele tivesse nascido com a natureza pecaminosa caída, você pode ter certeza que ele não poderia salvar ninguém, porque ele estava manchado pelo pecado. Porque nascer com a natureza caída, pecaminosa, é herdar o pecado de Adão. É nascer escravo do pecado, é nascer acorrentado pelo pecado. Saiba que uma pessoa, para ser considerada pecadora, não precisa ela pecar. Como é, professor? Não. Uma pessoa, para ser considerada pecadora, não precisa ela pecar. Basta ela ser gerada. Basta ela ser gerada. Basta ela ser gerada no ventre, a pessoa já está contaminada pelo pecado. Professor, mas que mal ela fez? A própria pessoa não fez nenhum mal, mas ela está sendo gerada por causa do pecado de Adão. Eu vou aqui comparar uma coisa aqui para vocês. Suponhamos, quando um casal pega AIDS, não é? O casal, o marido e a mulher, o homem e a mulher, e ali eles geram um filho. Eu pergunto aos senhores, o filho vai ou não vai herdar aquele mal? Vai. O filho tem culpa? Não. O que foi que ele fez para ele herdar o HIV? Nada. E por que ele herdou? Porque ele é filho dos dois. Da mesma forma, quando nós ainda estávamos no ventre, nós herdamos o pecado, este mal, esse câncer.
E o que foi que eu fiz? Nada. O que foi que você fez quando ainda estava no ventre? Nada. E por que que você herdou? Por que que nós herdamos o pecado de Adão? Porque somos filhos de Adão. Porque o pecado ele penetrou em Adão, ficou no sangue de Adão, entenda. O pecado ele ficou no sangue de Adão. O pecado ele foi injetado na natureza de Adão. De sorte que todos os filhos de Adão que nascem, e todos nascem dessa forma, de união sexual, já trazem o pecado. É isso que o apóstolo Paulo ensinou, queridos. O único que foi isento de pecado foi Cristo. E por quê? Vocês já sabem. Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Prossigamos. Paulo faz menção às duas naturezas de Cristo. Quero ler aqui para os senhores, né? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 e versículos 6 e 7. Olha o que Paulo diz. Que sendo em forma de Deus, a expressão aqui em forma de Deus quer dizer que é Deus, é a mesma coisa. Ter a forma de Deus é ser Deus. Eu vou lhe provar isso. Que sendo em forma de Deus, ele está falando de Cristo, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha, ter a forma de Deus, no caso aqui de Cristo, é ser igual a Deus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Aqui entra a minha resposta. Cristo, ele, na sua humanidade, ele não perdeu nada da sua divindade. Por natureza, ele continuou sendo Deus. Ele não perdeu nada. Ele era 100% Deus, porque Deus não pode deixar de ser Deus, meus irmãos. Deus não muda a sua essência. Deus não muda. Prossigamos. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, forma de servo. Agora atente bem para as palavras de Paulo, tomando a forma de servo. Agora entenda que Cristo na forma de Deus, ele é igual a Deus. Atente bem para esse detalhe. Cristo na forma de Deus, ele é igual a Deus. Mas será que Cristo na forma de homem é igual a homem? Vamos ver. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Tomou a forma de servo, mas que tipo de servo? Os anjos são servos, os querubins são servos. Paulo aqui vai dizer que tipo de servo Cristo tomou a forma. Fazendo-se semelhante aos homens. Veja que Paulo aqui diz que Cristo se fez semelhante. Paulo não diz que Cristo se fez igual aos homens. Aqui eu digo sem medo de errar. Não tem um versículo na Bíblia que diga que Cristo se fez igual a nós, que Cristo era em tudo igual a nós. Cristo era em tudo semelhante a nós, no corpo. Natureza humana ele tinha, mas não uma natureza caída, porque ele era gerado do Espírito Santo. E nisso Cristo foi guardado da natureza pecaminosa. Prossigamos. Tomando a forma de servo, que servo? Fazendo-se semelhante aos homens. Então o servo aqui é homem. Então veja, a palavra aqui é semelhante. Cristo se fez semelhante aos homens e não igual aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui você vê em Paulo as duas naturezas de Cristo. Na forma de Deus, Cristo era igual a Deus. Na forma de homem, Cristo era semelhante aos homens. Repito, na forma de Deus, Cristo era igual a Deus. Na forma de homem, Cristo era semelhante aos homens. E semelhante e igual são coisas diferentes. Paulo ele tem o cuidado, mas ele tem o máximo cuidado para nunca tropeçar e dizer que Cristo era igual aos homens, que tinha uma natureza igual. Cristo não tinha uma natureza igual. Professor, você está dizendo que Cristo não tinha natureza humana? Não. Cristo tinha uma natureza humana. Porque ele foi gerado de Maria. Ou seja, foi gerado por Maria em Maria. A carne de Cristo era a carne de Maria. O sangue de Cristo era o sangue de Maria. O osso de Cristo era o osso de Maria. O homem Jesus Cristo, ele tinha
carne de Maria. E nisso ele era em tudo semelhante a nós. Maria poderia pecar? Cristo também poderia. Maria era livre? Cristo também era. Mas o diferencial de Jesus Cristo é um. Ele foi depositado em Maria. Mas quem depositou? O Espírito Santo. Deus gerou Jesus. Por isso ele passou a ser chamado Filho de Deus. Jesus era Filho de Deus. Não como nós que aceitamos a Jesus e nos tornamos Filho de Deus, mas ele era Filho de Deus por geração, por natureza. Jesus era Filho de Deus por geração, por natureza, irmãos. E é impossível, é simplesmente impossível nós concebermos essa ideia. Como é que Jesus, Filho de Deus, gerado do Espírito Santo, herdou a natureza pecaminosa de Adão? Isso é uma heresia e temos que rechaçar. A Igreja Adventista, e eu tenho aqui o livro, já provei, ela ensina isso. Ok, meus irmãos? Ellen White também, no seu livro, conforme eu já li, ela também ensinou isso, no livro Medicina e Salvação, página 181. Prossigamos. Adão foi formado reto, santo e sem qualquer pecado. Já li em Eclesiastes 7:29. O corpo de Cristo foi formado totalmente santo. O corpo de Cristo, veja bem, o corpo de Cristo foi formado totalmente santo. Eu quero ler aqui para os senhores em 1 Pedro 1,19. 1 Pedro 1,19. O que diz aqui? Mas como precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ora, a carne de Cristo ela não tinha nenhuma contaminação. A minha carne ela tem contaminação, a sua tem. O pecado está na nossa carne, está na nossa alma. Mas o pecado não estava em Cristo. Ele certa vez disse para os judeus: quem de vocês me convence do pecado? Cristo ali estava desafiando. Quem de vocês me convence que eu tenho a natureza pecaminosa, natureza caída? Ninguém. Cristo não tinha uma natureza pecaminosa, queridos, porque se ele tivesse, ele não era Deus. Ok? Hebreus 7:26, vamos ler aqui. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Eu vou fazer questão de repetir a leitura. Hebreus 7, 25. Porque 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, ele está falando de Cristo, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Vou ler o versículo 27. Que não necessita, como os sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do seu povo. Porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Irmãos, o que a Bíblia tem a dizer sobre a natureza de Cristo é que ele era santo, puro e imaculado. Irmãos, se alguém perguntar para você, a partir de hoje você vai responder sem medo. Se alguém perguntar para você, Cristo nasceu com a natureza pecaminosa, diga não. Diga, a Bíblia diz que ele nasceu puro, separado dos pecadores, imaculado. E ele perguntou para os judeus, quem me convence de pecado? Cristo não tinha pecados. E não tinha por quê? Porque ele foi gerado do Espírito Santo. E Jesus, ele tinha uma natureza divina, por quê? Porque ele era filho de Deus, gerado do Espírito Santo. Jesus, ele não foi considerado filho de Deus por adoção, conforme alguns dizem. Jesus não foi declarado filho de Deus, ele tenha se declarado, ou seja, mas Jesus não se tornou filho de Deus no batismo, como algumas heresias dizem que Jesus só passou a ser filho de Deus ali no batismo. Outros dizem que Jesus só
se tornou filho de Deus quando ressuscitou. Isso tudo é heresia que temos que combater. Jesus, ele, a partir do momento que o Espírito Santo o colocou em Maria, ali estava o Filho de Deus. Jesus é eternamente o Filho de Deus, conforme dizia Orígenes. Não houve um tempo em que o Pai existisse que não tinha em si o Filho. Jesus é a sabedoria de Deus, é a ideia de Deus, é o Verbo de Deus, é o Espírito de Deus. Jesus é Deus. Logo, ele é eternamente o Filho de Deus. Jesus é eternamente, desde toda a eternidade, o Filho de Deus. Não é separado de Deus, mas estava em Deus. Conforme diz João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Meus queridos, se você gostou desse vídeo, se deu para tirar as suas dúvidas, eu gostaria que você agora me ajudasse. Como? Como, professor? Compartilhe este vídeo. Eu estou falando com muita sinceridade. Você gostou desse vídeo? Você está sendo abençoado por esses ensinos? Então eu gostaria que você me abençoasse. Como? Me ajude no crescimento deste canal. Me ajude, passe esse vídeo pelo menos para uns 10. Eu peço a todos que assistirem esse vídeo, passe este vídeo pelo menos para uns 10 e peça para eles se inscreverem. Faça isso, me ajude, ok? Repasse para uns 10 colegas seus, tanto faz ser crente como descrente, e peça, meu irmão, se inscreva no canal deste professor, ele vai ajudar muito a tirar as nossas dúvidas, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. E fechando aqui é o livro Basilar da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E este livro ensina que Cristo tinha uma natureza pecaminosa caída. Mas nós, neste vídeo, refutamos a Igreja Adventista quanto a este ensino. Aqui nós temos um livro de um dos pastores que já morreu, foi da Assembleia de Deus, ele também ensina a mesma heresia. E não importa quem é que ensine esta heresia, nós vamos rechaçar. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.